2 Coríntios 4, 1-6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Esta segunda carta aos Coríntios é uma carta onde Paulo fala dele, fala do seu ministério. Mas a forma como ele fala dele e do seu ministério é de tal maneira que, no fim, de quem ele fala realmente, a quem ele exalta é o Senhor, é Deus, é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo começa por dizer que o ministério que ele tem foi obtido pela misericórdia de Deus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. E por causa dessa misericórdia, Paulo não desfalecia. Paulo não se acobardava. Antes, renunciava às coisas relacionadas com o pecado. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Paulo não andava com astúcia. Ele não falsificava, ele não adulterava a palavra de Deus, nem falsificando a palavra de Deus. Tudo isto por causa da misericórdia de Deus. Paulo então vai se recomendar a si mesmo. Ele vai dizer para ouvirem, mas única e exclusivamente por causa da verdade que ele proclama. Assim, nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Verdade é esta que ele coloca diante da consciência de todos os que o ouvem, para que essa verdade se manifeste, pela manifestação da verdade, para que essa verdade produza obras, produza caráter, e não a exaltação dele mesmo. E Paulo sabe que se alguns não entendem o Evangelho, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Paulo identificava-se tanto com o Evangelho que ele dizia que era o seu Evangelho. E Paulo sabia que se alguns não entendiam, é porque o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos que não creem, para que eles não vejam a glória do Evangelho, a glória de Cristo, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E aqui o Evangelho já não é mais o seu Evangelho, mas é a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, entender o Evangelho de Paulo, que é o Evangelho da glória de Cristo, é ver Deus. É ter Deus. É ser salvo e passar a ser participante desta boa notícia que é o Evangelho. Concluindo, Paulo prega o Evangelho não a si mesmo. O que ele prega de si mesmo é que ele é escravo dos que são salvos. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Ou seja, o ministério de Paulo era motivado pelo amor a Jesus. Tanto para o anunciar Jesus e o Evangelho, como para ser escravo dos que o ouviam, para que eles também pudessem ser salvos. No entanto, o apóstolo Paulo tinha a plena consciência que era Deus, o Deus Criador, o Deus único que poderia dar vida, dar salvação. Como ele mesmo, Paulo, tinha recebido essa mesma salvação que brilhou no seu coração, para que ele passasse a ver a glória de Deus. Ele passou a ver a glória de Deus não mais no judaísmo, mas na face de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Só adianta servir a Deus
se tivermos sido iluminados pelo conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. E se continuarmos cada vez mais a ser iluminados pelo conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Só adianta servir a Deus se tivermos a consciência que somos alvo da misericórdia de Deus e continuamos a ser alvo dessa misericórdia, e o facto de querermos que os outros nos ouçam é para que essa misericórdia seja cada vez mais eficaz em nós e nos que nos ouvem. Por isso, o nosso compromisso é com a verdade. Só adianta servir a Deus se tivermos a vontade de ser escravos daqueles a quem anunciamos o Evangelho. Ser escravo, ser servo, não é ser senhor. Não é ser servido, apreciado, aplaudido, reconhecido pelos que nos ouvem. É antes, pelo contrário, muitas vezes ser rejeitado, incompreendido, como foi o apóstolo Paulo. Mas apesar de tudo isso, das perseguições que Paulo sofreu, ele nunca rejeitou o ministério que lhe foi dado, segundo a misericórdia de Deus.